Amigos queridos, nesta manhã feliz de nossas vidas, agradecemos a Deus Pai amantíssimo pela feliz oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, amado Mestre, para que Jesus norteie a nossa evolução na Terra pelo influxo do seu amor, que estejamos imantados em suas vibrações de amor e sabedoria, para que possamos retribuir tudo que a vida tem nos oferecido. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos momentos felizes em que somos contemplados pela alegria e pelo amor. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelas horas menos felizes em que somos convidados a testemunhar a fé e a exemplificar o amor. Permita-nos, Senhor, que a nossa alegria se revertam em sentimentos brandos e pacificados aos corações tristes, aos caídos, a toda a multidão de aflitos que nos reconhecemos, clamando pela vossa misericórdia. Se conosco, Senhor, derrama sobre nós as vibrações dulçurosas do seu amor e guarda-nos em sua paz, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse valor, essa grande virtude dos espíritos que aprenderam a amar, perdoando, se reconciliando com todos os desafetos do passado e que trazem então o coração limpo, o olhar puro. E nós vamos entrar hoje nesse capítulo nas Instruções dos Espíritos. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. E o item é aquela passagem de Jesus, bastante conhecida, mas que nós queremos trazer alguns detalhes que precisam hoje nortear a nossa vida, como Jesus norteou a vida de Pedro e de toda a humanidade da Terra em decorrência desse apóstolo. Então, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência. Quando os Espíritos falam atingir a vossa inteligência, está chamando a nossa razão, um estado de lucidez do Espírito. E nós podemos dizer que o perdão é uma ação inteligente, da inteligência espiritual. Então, Jesus, que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto aos vossos corações. Então, ele chamou a razão e o sentimento. Então, nós vamos configurar que o perdão é uma atitude inteligente do Espírito. Inteligente porque é com a razão, com a lucidez, que eu retomo o caminho no qual eu me perdi. E me reconciliando, eu restauro no meu perispírito as grandes manchas de mágoas, de ressentimentos, de desamor e até de ódio. Então é uma atitude da inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual está sempre atrelada aos sentimentos, que são os valores do espírito.
Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, infinitas vezes. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Outra coisa que a gente tem falado ao longo desse capítulo, que não é a ofensa que se esquece, porque o perdão não é uma questão de memória, esqueci ou lembrei, é uma questão de sentimento. Eu posso ter o registro daquele acontecimento sem imantação de emoções doentes. Esvaziou as emoções doentes como uma cicatriz pequena que nada dói, nada significa, mas ficou o registro ali, porque é uma aquisição do espírito, mas aquela memória sofrida, imantada de mágoas e ressentimentos, ela cede lugar à construção de novos sentimentos. Essa é a principal dinâmica da questão do perdão, porque tem que ter uma dinâmica de aplicabilidade em nós. Então, nós não precisamos esquecer o fato, mas modificar o que sinto através do fato. Imantar o fato de outras vibrações, e isso é inteligência espiritual. Agora, o que nós precisamos é o esquecimento de nós mesmos e não do fato. Então, está claríssimo no Evangelho de Jesus: ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Então, o perdão é um esquecimento de si mesmo? Sim. O que é que eu vou esquecer em mim? Meus caprichos pessoais, meus interesses momentâneos, o meu orgulho, a agudeza da minha personalidade. É disso que o Evangelho está falando, que se apresenta no mundo de forma contundente. É isso que eu tenho que desativar. Ah, mas eu vou deixar de pensar como eu penso? Sim, porque esse pensamento está equivocado. Ah, eu vou deixar de fazer isso? Sim, porque isso não é um bem para você nem para o outro. É esse o desafio do perdão, amigos. É o esquecimento de si mesmo que os torna vulneráveis contra o ataque. Porque enquanto eu tiver essas características, tudo que as pessoas me fizerem vai bater aonde? Na dificuldade. Bate na minha dificuldade. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim referências, características que estão guardadas, que quando estimuladas surgem de forma intensa. Aí nós ficamos irracíveis, intempestivos, ficamos dominadores ou queremos disputar poder ou algo assim para aliviar uma dor da minha fragilidade, que eu quero esconder a minha fragilidade e fico então criando uma máscara, uma persona, um anteparo construído por mim mesmo que não me representa. Então, nesse item, nós vamos falar o quanto possível sobre as nossas vulnerabilidades. Aonde eu sou vulnerável? É aí que eu vou ser magoado. Qual característica que me faz um espírito forte? Característica moral. Nisso eu serei invulnerável. Ninguém vai me atingir. Mas naquilo que são as minhas grandes fragilidades, é onde eu serei atingido. Porque encontrará semelhança de sintonia com a ação que o desafeto me faz. Então, olha só. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque. Os maus procedimentos, as injúrias, serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a sua mansuetude. Então, quando a gente diz para uma pessoa que está colérica e por isso ela desafia os outros, não perdoa o que lhe fizeram, quando a gente diz que ela precisa ser branda e humilde de coração, ela entra no estado de fúria.
Eu já vi muitos casos, a pessoa fica se justificando, explicando por que tem que ter aquela raiva e se destruindo por dentro. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar suas faltas? Então, desejamos ser aliviados das culpas. Isso é o pedido de perdão a Deus. O pedido de perdão a Deus não é por ter ofendido a Deus, né? Nós pedimos perdão a Deus porque a nossa consciência entrou no modo arrependimento, no modo remorso, por conta das grandes culpas. E Deus, através de leis, nos convida a nos reunir junto aos nossos desafetos para que haja uma reconciliação. Isso é o perdão de Deus por nós. É nova oportunidade através de um novo plano de amor chamado planejamento reencarnatório. Esse é o perdão de Deus por nós. Você entrou na culpa, está no modo arrependimento, então nós vamos oportunizar que você se reencontre com os seus desafetos que estão no lar, no trabalho profissional, na vida social, na casa espírita, onde nós vamos reencontrar aqueles, chegou para mim para que agora eu aprenda a amar. Não vou esperar que eles se modifiquem, porque o desejo da pessoa é que todos se modifiquem, para que ela não tenha trabalho de mudar a sua personalidade. Então, muda a personalidade do outro. E vamos iniciar também, mais uma vez, o tema Reconcilia-te, que é daquele livro Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus. A gente já até fez, mas eu acho que eu queria voltar nessa mesma lição, porque ela é imprescindível para entendermos como que é a dinâmica do perdão no nosso íntimo. Que vai falar: reconcilia-te com o adversário enquanto permaneceu a caminho com ele. E às vezes a primeira coisa que a gente quer fazer com o desafeto é fugir dele. Primeira coisa, a pessoa quer sair de casa, ou a pessoa quer sair de onde ela está, seja na casa espírita, socialmente, onde ela estiver na convivência de um desafeto, ou seja, que a pessoa não faz conforme a sua personalidade quer, o primeiro impulso é fugir. E a pessoa, nós não sabemos que onde quer que a gente vá, a gente leva o núcleo que é nosso, que é a nossa vulnerabilidade. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu estou com o núcleo exposto à minha vulnerabilidade. Quem se agasta muitas vezes é aquele que agasta os outros. Emmanuel sempre mostra isso para nós, né? Que a gente tem incompatibilidade com pessoas que são muito semelhantes a nós. Quem se sente ferido é sempre capaz de ferir alguém. Então, a pessoa magoada, ela precisa avaliar o quanto ela pode, com a sua personalidade, magoar as pessoas também. Quem se observa contundido pelas pedras do mal, encontra facilidade em atacar, arremessar as pedras para o outro. E assim Emmanuel vai fazendo uma consideração de que a nossa vulnerabilidade é uma questão que eu trago nas minhas memórias, que nós vamos chamar de referência. É uma referência. Eu tenho a referência do autoritarismo, eu tenho a referência da injustiça, eu tenho a referência da desonestidade, enfim, essas referências são pontos que ainda não foram resolvidos em nós e que as pessoas atingem esse ponto porque entramos na mesma sintonia dos conteúdos daquela outra pessoa. E num relacionamento profundo, vamos falar desses também, nos relacionamentos profundos, que requerem muita convivência, bastante intimidade,
é interessante notar que a dificuldade daquela relação quanto ao perdão arrefece e até desaparece quando nós resolvemos uma questão da nossa anterioridade nessa existência. Então, a pessoa veio, por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto, a pessoa vem com um deles, um casal vem com o núcleo da infidelidade, ainda não de todo resolvido. O companheiro ou a companheira dessa pessoa vem com o quê? O contraponto disso é o quê? Os ciúmes. Então, um potencializa a vulnerabilidade do outro nessa referência, um da infidelidade, o outro na referência do ciúme, da possessividade, da insegurança extremada, né? Da dificuldade de se entregar ao relacionamento. Vamos supor que um deles resolva a questão da infidelidade internamente com o espírito, ele desarticula um circuito que fechava com o ciúme do outro. E não havia perdão, não há possibilidade de reconciliar, não há possibilidade de perdão, só há cobranças, dores, sofrimento, né? Quando um resolve a questão, ele não tem mais vibração para atingir o outro, porque a força do ciumento vem e não encontra mais a vibração da infidelidade. Que espetáculo que é isso, amigos? Não encontra mais. Então vai desativar no outro que está na defensiva, da cobrança e da intemperança, vai arrefecer. Aquele que não é mais infiel passa a ser o quê? Confiável. E o que é o núcleo dos ciúmes? A desconfiança, a insegurança. Então ele vai sentindo que pode confiar, que pode se entregar, e aí vai se restabelecendo o que aqui está dizendo Emmanuel, reconciliação. É assim, é na dinâmica interna do espírito que nós vamos, e se os dois, as duas pessoas já estiverem também trabalhando, né? Um trabalhou a infidelidade, o outro trabalhou os seus desapegos, se ambos estiverem trabalhando mudanças desses padrões de referência no perispírito, aí o ajuste com a lei é mais rápido. Rápido que a gente diz é enquanto estamos a caminho com ele por esta existência. Então, nós vamos continuando a falar sobre isso. Pensar que a ausência do perdão está relacionado com aquelas questões que nós ainda não conseguimos trabalhar dentro de nós, faz com que nós nos responsabilizemos por essa característica que trazemos na nossa intimidade, que é não perdoar. Isso é tão verdade que não é tudo que nós não perdoamos. Vamos olhar para nós mesmos. Às vezes, alguém faz uma coisa para nós e outro que está de fora fala assim, mas como que você aguenta? Não é? A pessoa que está de fora olhando aquilo fala assim, não, se fosse comigo, nossa, eu já tinha pontinhos, pontinhos, pontinhos. Enquanto que há outras coisas que a gente não consegue perdoar. Que o outro que olha fala assim, mas nossa, uma coisa tão boba, tão insignificante. Você está nisso ainda por causa disso, né? Então, o que determina que nós não consigamos perdoar certas coisas e outras, às vezes, muito mais graves, nós, de pronto, relevamos? O que determina isso? Porque o Evangelho de Jesus é esse roteiro seguro para o conhecimento de nós mesmos. E o que determina isso
é o que ainda não trabalhamos em nós. O que, para nós, ainda é difícil. Porque há núcleos, como a Célia colocou, na intimidade do ser, aderido à personalidade, que nos predispõe a não perdoar, porque aquilo não foi suficientemente trabalhado na nossa intimidade. Há ali alguma coisa que precisa de luz. E as pessoas que estão ao nosso redor, que nos provocam essa situação, que acordam em nós os conflitos a ponto de não perdoar, na verdade estão mostrando caminhos de redenção aos nossos espíritos cansados de errar. Isso é muito importante de nós compreendermos. Primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes, alguém faz alguma coisa que não nos agrada tanto, mas a gente releva. Mas se tem alguém ali que tem uma ligação mais profunda conosco e faz a mesma coisa, nós temos um ódio mortal, ou um ressentimento sem fim, ou um travamento em relação aos nossos sentimentos, mesmo que seja momentâneo. E, de novo, o que faz com que a mesma situação, só que emitida por pessoas diferentes, o que faz com que nós tenhamos reações tão desproporcional? O que significa isso? É porque com aquele espírito que causa aquilo em nós, ainda há ajustes a serem feitos. Há coisas dentro de nós, não no outro, há coisas dentro de nós ainda necessitando de ajustes. E aquele espírito vem sinalizar isso. Daí a importância que Eurípides nos ensina através da evangelização de espíritos, a importância dos relacionamentos, de não nos afastarmos de maneira nenhuma, sobre nenhuma hipótese, daqueles espíritos que nos atormentam, que nos atordoam, que são para nós grandes desafios, porque eles estão ali para sinalizar que se nós não fizermos aquelas mudanças que são necessárias, nós retornaremos ao mundo espiritual sem ter feito conosco o que viemos fazer na Terra. Isso é algo extremamente importante. Então, nesse texto que a Célia leu, que é muito importante mesmo, intitulado Reconcilia-te, quando Emmanuel diz assim, quem se sente ferido é capaz de ferir. Olha essa frase, quem se sente ferido é capaz de ferir. Porque se eu me sinto ferida por alguma coisa que o outro fez, é porque aquele núcleo não trabalhado em mim vai me predispor a ferir de alguma forma.
E às vezes não de maneira consciente. Porque nem sempre a gente fere o outro porque a gente quer ferir. Muitas vezes a gente fere porque a gente tem uma reação instintiva. Não um instinto puro, mas um instinto corrompido. Muitas vezes a gente fere porque nós agimos por impulso, tentando rebater aquela vibração que vem na nossa direção, que vai encontrar profunda ressonância com aquilo que nós temos dentro de nós. E aí nós temos uma reação compatível com aquela situação que vem. Mas se aquilo já está resolvido dentro de nós, aquilo pode vir e nós damos risada. A gente olha para o outro e fala, nossa, que coisa, né? Que o outro ainda está assim. A gente ri da situação. Porque não há mais referência em nossa intimidade. E quando ele coloca, né? Quando se observa contundido pelas pedras do mal, encontra facilidade de arremessá-la. Então, as pedras vêm e se as situações estão bem resolvidas, o que a gente faz? Desloca o corpo e deixa a pedra passar. E toca, e segue, né? Mas se aquilo não está resolvido, a gente espera a pedra cair para pegar a pedra e tacar de novo, mesmo que não tenha nos acertado, né? Ou seja, a situação do revide, que se instala na nossa intimidade. Então, quando o Evangelho traz essa frase que a Célia leu para nós hoje e que nós temos comentado em outros momentos, que perdoar não é esquecer o que o outro fez, mas é esquecer de nós mesmos. Quando nós pensamos dessa maneira, nós vamos compreender mais profundamente o que nós falamos ontem. Porque o que é esquecer de nós mesmos? É aumentar a capacidade de renúncia e sacrifício do coração. É isso que é esquecer de nós mesmos. E na medida que nós vamos fazendo isso, vamos nos libertando. E naquele texto que nós lemos alguns dias atrás, intitulado Pensamento, Emmanuel ainda complementa. Ele diz assim, todavia, no instante, quando nós não estamos resolvendo esses conflitos e aumentando essa capacidade de renúncia, quando nós somos convidados a recapitular aquela situação conflitante que aparece em nossas vidas, que a gente é convidado a perdoar de novo, nós não conseguimos outra vez. E não conseguimos por quê? Porque aqueles obstáculos, aquelas sombras instaladas, incrustadas na nossa intimidade, funcionam como um fantasma, sempre nos assombrando, sempre nos convidando às mesmas atitudes. Por quê? Diante de uma situação não resolvida, qual que é o condicionamento? Repetir a forma de agir sempre da mesma forma. Por isso que é importante a gente estudar o Evangelho. Por isso que isso faz mesmo a diferença em nossas vidas. Porque nós vamos entendendo cada vez mais que o perdão não extingue o débito. Como diz essa lição, o perdão não extingue o débito. Cada qual receberá segundo as suas obras. Então eu posso te perdoar.
eu posso te perdoar. E isso é muito importante, porque o julgamento, tem uma frase da Meimei que ela diz assim: o julgamento é dos homens, mas a justiça é de Deus. Eu te julgo, mas não tem como eu fazer justiça com você, porque a verdadeira justiça vem de Deus. Se a verdadeira justiça vem de Deus, para que julgar? Então, essas são as reflexões dessa manhã. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada que nos encontramos em Seu nome, Senhor, rogamos ao Seu coração amoroso que desça Seu olhar tão generoso e luminoso para todos nós na terra, que as Suas mãos nos alcancem, que Seus braços nos abracem, que nós possamos nos sentir fortalecidos para o dia que se inicia, Mestre. Que possamos nesta manhã realizar as nossas tarefas com alegria, com bom ânimo. Possamos agradecer, Mestre amado, a presença generosa daqueles que nos cercam, que nos envolvem, com vibrações generosas. Rogamos, Senhor, que todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa sejam visitados nesta hora, sejam amparados pelo Seu amor, Senhor, que as suas consciências sejam despertas cada vez mais, para que possam servir na sua seara e, servindo, se felicitarem. Envolve todos os nossos irmãos em dificuldades na terra, as nações que se contrapõem ao amor, possam nesta hora serem visitadas, amparadas pelos anjos do Senhor. E que nós outros, na pátria do Cruzeiro, neste ambiente que o Seu Evangelho, Senhor, nos envolve com suas vibrações luminosas, possamos estar despertos para estar em Seu nome, realizando o que viemos fazer, para que este país seja de luz, para que este planeta se evangelize, se regenere em humanidade. E assim, Senhor, te rogamos proteção à nossa família, aos nossos amigos, aqueles que significam desafios para nós, para todos que nos cercam, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.